E aí, tudo bem? Preparado para mais uma aula? Hoje, na aula de português, a gente vai estudar o período composto por subordinação. Lembrando que na semana passada nós estudamos o período composto por coordenação, na nossa última aula, né? Foi a aula 14 de português. O que é o período composto por subordinação? Perdão. A gente já viu um pouquinho na semana passada, na última aula, então fica mais fácil saber agora, né? Você sabe já que período é um enunciado com sentido completo, com pelo menos uma oração. Você tem uma oração, tem pelo menos um verbo. Você sabe que se ele é composto é porque ele tem mais de um verbo. Período simples tem apenas um verbo. Período composto tem mais de um verbo. E é possível ligar essas duas orações por uma conjunção, tá? E aí nós temos então um período composto. Esse período composto ele pode ser por coordenação, que vimos na aula 14, ou por subordinação. Subordinação significa que as orações são sintaticamente dependentes. Só um exemplo, a gente já viu isso na última aula, mas eu quero reforçar com vocês. Todos sabem que os famosos querem atenção. Nós temos dois verbos e por isso é um período composto. Nós temos duas orações, sabem e querem. Duas orações que são ligadas pela conjunção que. Então a gente divide. Todos sabem é uma oração. Segunda oração, que os famosos querem atenção. Querem é o verbo. Quem é o sujeito? Famosos. Os famosos querem o quê? Atenção. É o meu complemento. Perfeito, show de bola. Minha segunda oração está fechadinha. Sabem é o verbo. Quem é o sujeito de sabem? Todos. Opa, legal. Todos sabem. Cadê meu complemento? Todos sabem o quê? Todos sabem que os famosos querem atenção. Então, repara como que nessa oração aqui, ou essa oração, está incompleta. Ela precisa de mais coisa. Que coisa é essa? Toda a outra oração funciona como complemento desse verbo. Então, nós temos aqui um período composto por subordinação, nesse caso. Essas orações, elas são sintaticamente dependentes. Uma depende da outra para existir. Sem essa oração aqui, eu não teria complemento para essa oração. Não é isso? Então, eu trouxe aqui alguns tipos de orações subordinadas, né, para a gente ver a classificação. A oração principal sempre vai ser a oração que não tem um conectivo. Oração na subordinada não tem conectivo, é a oração principal. E existe a oração subordinada, que é aquela que tem conectivo. A oração subordinada se divide em três tipos: substantiva, adjetiva e adverbial, né? Ou adverbial e adjetiva. Adivinha qual é o valor que uma oração subordinada substantiva vai ter? De substantivo. Adivinha o valor que uma oração subordinada adverbial vai ter? De advérbio. É a mesma coisa para a oração adjetiva. Vai ter um valor de adjetivo. Vamos estudar por parte cada uma dessas aqui. Primeiramente, as orações subordinadas substantivas, que são aquelas menos importantes em se tratando de Enem e de UERJ. Tá? Ela é menos importante porque ela não envolve tanto com questões de sentido. Ela tem uma classificação muito baseada na sintaxe, que não é tão cobrada assim, mas a gente vai ver bem rapidinho. As subjetivas são as orações que têm função de sujeito. Então, se ela tiver função de sujeito, ela é subjetiva. Uma dica para todas as orações substantivas, só para as substantivas, que são 6 tipos. Você troca a oração pelo pronome isso. Se der certo, ela é substantiva. Então, olha aqui. É preciso que o grupo melhore. Isso que está em vermelho aí, é uma oração subordinada? Ela é dependente? Ela é substantiva? Como é que eu vou saber? Troca por isso. É preciso isso, ou isso é preciso. Opa, foi possível fazer isso. Beleza, show de bola. Qual é a função sintática do isso? Isso é preciso. Ah, é sujeito. É sujeito? Então essa oração aqui, ela é subordinada, substantiva, subjetiva, porque tem a função do sujeito. Uma dica, não vai valer sempre, mas uma dica é que normalmente as orações subjetivas começam a frase com um verbo de ligação na terceira pessoa do singular. Tá bom? Bastante comum isso. As predicativas têm função de quem na frase? Adivinha? Predicativo. Predicativo do sujeito, como por exemplo, nosso desejo é que vocês sejam felizes. Isso que tem em vermelho é substantiva? Não sei, vamos trocar por isso. Nosso desejo é isso, ou nosso desejo é esse. Perfeito, consegui trocar. Nessa troca, qual é a função sintática? Predicativo do sujeito. Sujeito, nosso desejo, é verbo de ligação. Todo o restante, predicativo do sujeito. Uma dica então, orações predicativas
tem normalmente um verbo de ligação antes da conjunção integrante. Esse que é chamado de conjunção integrante. É a conjunção que dá início a uma oração subordinada substantiva. Diferença aqui, elas são bem parecidas. A diferença é que a subjetiva começa com o verbo e na predicativa o verbo está no meio, antes da conjunção. Essa é basicamente a diferença. Orações subordinadas substantivas objetivas diretas. Adivinha qual é a função? Te dou um doce se você acertar. Função de objeto direto. O que é um objeto direto? É um complemento de um verbo que não tem preposição. Eu desejo que você fique bem. Eu desejo. Desejo é o verbo desejar, conjugado na primeira pessoa do singular do presente. Eu desejo. O que eu desejo? Vem um complemento. Posso trocar por isso? Eu desejo isso. Eu desejo alguma coisa. Eu desejo um bolo de chocolate agora. Tudo que eu coloco depois é o objeto direto. É complemento do verbo desejar sem preposição. Então, sim, é uma oração subordinada substantiva e ela é objetiva direta porque é um complemento de um verbo sem preposição. Uma dica, você olhou para um verbo transitivo direto, um verbo. Uma conjunção integrante logo depois, fica ligado que provavelmente isso é uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Olha que nome bonito. 4. Objetivas indiretas. A função aqui é de objeto indireto. Qual a diferença do objeto indireto para o direto? A presença da nossa querida amiga preposição, logo depois do verbo. Eles precisam de que eu os ajude. Então, cuidado com algumas construções, tá? Do tipo, eu preciso que você venha. Isso é informal. Segundo a gramática, eu preciso de que você venha. Qual é o livro que você mais gosta? Não, gostar é gostar de. Qual é o livro de que você mais gosta? Eu gosto de que você faça isso. Esse é o formal, tá? Esse é o padrão formal da língua. Aquilo que foge disso é uma linguagem informal. Então, eles precisam de que eu os ajude. Eles precisam disso. De mais isso. Lembra que dá para trocar por isso? Eles precisam disso. Fechado. Depois de um verbo transitivo indireto, tem uma preposição. Depois da preposição, vem a conjunção integrante. Fechou isso? Objetiva indireta. Quinto tipo. Completivas nominais. Função de quê? Complemento nominal. O que é um complemento nominal? É um complemento de um, adivinha? Nome. O que é nome? Tudo aquilo que não é verbo. Substantivo, adjetivo, advérbio. Então, se você tem um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, e essa palavra tem um complemento, ele é um complemento nominal. Então, olha aqui. Tenho orgulho de que você seja meu filho. Tenho orgulho disso. Cuidado aqui que você pode achar que isso aqui é objeto indireto, mas não é. Porque para ser objeto indireto, ele tem que ser um complemento de um verbo. O que está em vermelho é complemento da palavra orgulho. Orgulho é verbo. Eu tenho orgulho. Não, o verbo é tenho. Orgulho não é verbo. Se não é verbo, eu vou chamar de nome. Então eu chamei de nome. Na verdade, aqui seria um substantivo abstrato. Eu chamo de nome. Então, se você tem um nome, ou seja, algo que não é verbo, logo depois tem uma preposição e tem uma conjunção integrante, essa oração vai ser completiva nominal, a oração em vermelho. Para finalizar, as apositivas, que tem função de aposto. E eu aposto, trocadilho horrível, eu aposto que você vai saber muito bem identificar ela. Sempre tive um sonho, 2 pontos, que eu fosse astronauta. Eu sempre tive um sonho. Isso eu acabei de falar. Eu sempre tive esse sonho. Eu sempre tive um sonho. Qual? Esse que eu acabei de te falar. Então, é possível trocar, embora não seja tão claro quanto as outras. E uma dica, olhou 2 pontos depois de conjunção integrante, fica ligado que provavelmente eu estou falando de uma oração subordinada, substantiva, apositiva. Ok? Beleza? São 6 tipos de orações subordinadas substantivas, que são aquelas que têm uma função de substantivo, que pode ser sujeito, predicativo do sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal ou aposto. Legal, fechou a conta, você entendeu. Mas existem outras orações subordinadas, e essas outras são mais importantes. Lembra que eu falei que o que importa para mim aqui é pensar em sentido, em valor semântico, que é assim que o vestibular vai te cobrar. Como que você troca uma conjunção, que conjunção pode colocar aqui, qual é a relação de sentido entre uma oração e outra. Isso tem a ver com valor semântico. Isso tem a ver com valor semântico.
Então vamos falar sobre as orações subordinadas adverbiais agora. Uma dica para você. São 9 tipos. Ah, vou decorar os 9 tipos, os 9 valores semânticos. É importante. Então uma dica. Tem 5 cocas para festa. Tem. Uma começa com T. Uma começa com T. 5 có. 5 começa com CO. Cais. Uma começa com K. Tem. Uma começa com T. 5 có, K. Pra festa. Uma com P, uma com F. Vamos a elas aqui? Primeiro começando com T. Tem 5 cocas para festa? T. Temporais dá valor de quê? De tempo. Muito óbvio. Acrescentam uma ideia de tempo, que pode ser tempo simultâneo, pode ser um tempo anterior ou posterior ao fato expresso na oração principal. Oração principal é aquela que não tem conjunção. Olha, chegaram mais convidados. Isso é uma oração principal. Eu vou dar uma noção temporal agora. Uma noção de simultaneidade. Chegaram mais convidados quando você foi embora. Então você foi embora, ou para dar uma noção ainda maior de simultaneidade, enquanto você ia embora, chegaram mais convidados ao mesmo tempo. Então uma ideia de simultaneidade aí. Poderia ser de posterioridade, de anterioridade. Ambos conectores aqui. E aí eu coloquei conectores porque nem tudo é conjunção. A maioria é conjunção. Mas tem casos aqui que são mais de uma palavra. Então é uma locução conjuntiva. Conjunção, conjunção, locução conjuntiva. Quando, enquanto, logo que. Chegaram mais convidados, logo que você foi embora. Então, uma ideia de posterioridade. Eles chegaram depois de que você foi embora. 5 cocas. 5 começam com CO. A primeira está aqui. Condicionais. Ideia de condição. Exprimem o que deve ou não ocorrer para que se realize ou deixe de se realizar a ação expressa na oração principal. Se você vier, traga o que te pedi. Aqui eu inverti de propósito. Você pode inverter. No caso das adverbiais, as orações funcionam como advérbio. O que acontece se eu pego um advérbio? Qual o lugar normal para ele? No final da frase. Se eu pego esse advérbio e coloco no meio ou no começo, eu preciso colocar vírgula. Então eu coloco uma vírgula para separar. Essa é a oração principal e essa primeira aqui é a oração subordinada adverbial condicional. Traga o que eu te pedi. Para que isso se realize, há uma condição. Eu ir até algum lugar. Então, se você vier, traga o que eu te pedi. Então, você vir é a condição para você trazer o que eu te pedi. Se você não vier, você não vai trazer, óbvio. Então, algumas conjunções. Se, caso, contanto que, desde que. Cuidado, o desde que, ele pode ter valor temporal ou condicional, depende da frase. Eu te conheço desde que você era uma criança. A ideia de tempo, nitidamente. Desde que, da medida de tempo. Agora, você poderá sair desde que faça o dever. Opa, já não é mais tempo, agora é condição. Percebeu como mudou? A palavra é a mesma, mas é uma mudança sutil de significado, de sentido. Ainda com CO, concessivas, da ideia de concessão. É um contraste, uma quebra de expectativa às ações do erro principal. Levei o guarda-chuva. Então você espera, opa, tá chovendo. Ele quebra sua expectativa com uma concessão, com uma ideia oposta àquela que era esperada pela oração principal. Embora não estivesse chovendo. Você pode inverter. Embora não estivesse chovendo, levei o guarda-chuva. Que outros conectores nós temos aqui para substituir o embora? Conquanto, apesar de que, ainda que, mesmo que. São alguns exemplos. Orações subordinadas adverbiais comparativas. Compara uma coisa a outra. Estabelece uma comparação com a ação indicada pelo verbo da oração principal. Ele corre como um touro. Então, existe uma comparação no ato de correr. A corrida que ele faz e a corrida que um touro faz. Chama a atenção para uma coisa importante. Ele corre como um touro. Onde é que tem verbo aqui? O verbo corre. Tem mais algum verbo aí? Não marcado no texto. Ué, mas não é período composto? Período composto não tem mais de um verbo? Tem. Tem um verbo escondido aqui. Tem uma zeugma, que é uma omissão de um termo que você entende pelo contexto. Eu poderia reescrever essa frase assim, perfeitamente. Ele corre como um touro corre. Essa é a ideia. Mas para evitar repetição, eu digo, ele corre como um touro. E existe um verbo subentendido aqui ao final. Então eu estou comparando o ato de correr do touro com o ato de correr de uma outra pessoa. Isso é muito comum em orações comparativas, ter essa omissão do verbo. Então, a conjunção como
tal qual são indícios disso, tá bom? Ele corre como um touro corre, ele corre tal qual um touro corre. Estou comparando essas duas ações. Ainda com CO, conformativos, da ideia de conformidade, estar de acordo com algo. Exprime uma regra, um modelo adotado para a execução do que se declara na oração principal. Então existe um modelo, um padrão, conforme, na forma, com a forma de. Tem um molde, tem um padrão, tem uma regra. Fiz a redação. Aí, redação do Enem. Carol pede para vocês fazerem. Fiz a redação conforme o professor ensinou, conforme a professora ensinou, da maneira como a professora ensinou, do jeito, nos moldes em que ela ensinou. Então, essa é a ideia de conformidade. Você pode usar o como aqui? Pode também. Conforme, como, consoante, segundo, perfeito. E como é que eu vou diferenciar o como do conformativo e do comparativo? Ele está comparando alguma coisa? Não, ele está falando que é do jeito. Você vai saber que é comparativo quando você puder trocar por tal qual. Aqui eu não posso trocar por tal qual. Aqui eu posso trocar por segundo, conforme. Beleza? Ainda com CO, consecutivas. Ideia de consequência. Inscreve uma consequência, um efeito da ação declarada na oração principal. O candidato ficou tão nervoso, mas tão nervoso, mas tão nervoso, que isso gerou uma consequência. Que gaguejou durante o seu discurso. Gaguejar durante o seu discurso é uma consequência do nervosismo do candidato. Então, conector que, depois de palavras como tanto, tão, tal, tamanho, é uma oração consecutiva. Agora com K, lembra? Tem 5 cocas para festa. Então, causais indicam o motivo do que se declara na oração principal. As ruas ficaram alagadas porque choveu muito. Chover muito é a causa. Toda relação de causa e consequência tem uma coisa que acontece antes, outra coisa que acontece depois. Então, primeiro houve a chuva. Depois, as ruas ficaram alagadas. O que acontece primeiro é sempre a causa. Então, as ruas ficaram alagadas porque choveu muito. Se eu quisesse reforçar a ideia de consequência, transformar isso numa oração consecutiva, choveu tanto que as ruas ficaram alagadas. Aí, que as ruas ficaram alagadas é a consequência de ter chovido tanto. Beleza? Perfeito. A conta fecha direitinho. Tem 5 cocas para festa. Para festa. P e F. Uma com P, uma com F. Ah, perdão. Os conectores. Por que, já que, visto que, uma vez que e como. Aí eu posso usar como com valor causal? Posso. Como choveu muito, as ruas ficaram alagadas. Agora eu estou perdido. Como pode ser comparativo, conformativo e causal? Pode. Mas se ele for causal, ele vai vir no começo da frase equivalendo a já que. Já que choveu muito, as ruas ficaram alagadas. Agora sim, P e F. Aqui a conjunção como, tal qual, como eu falei com vocês, né? O conforme e o já que. Isso eu já falei para vocês. Estou ansioso para o P e para o F. Proporcionais. Agora sim, ó, escrevi um fato simultâneo ao expresso na oração principal. Duas coisas acontecem na mesma proporção, na mesma medida. À medida que caminhávamos, eu ficava com mais sede. Eu estava com sede. Caminhei mais um pouquinho, a sede aumentou. Caminhei mais um pouquinho, a sede aumentou. Aumenta ou diminui na mesma proporção, né? Quanto mais atarefado eu fico, ou melhor, quanto mais tarefas eu tenho, mais nervoso eu fico. É a proporção. Quantidade de tarefas, quantidade de nervosismo. Da mesma maneira, quanto menos tarefas eu tenho, menos nervoso eu fico. Quanto menos eu caminho, menos sede eu sinto. Tá? À medida que, ao passo que, a proporção que, quanto mais, né? À medida que. Finais com F, tem 5 cocas para festa. Final indica uma intenção, uma finalidade. Abracei-o a fim de que ele se acalmasse. Abracei-o com uma finalidade, para que ele se acalmasse. Então, a fim de que e para que são exemplos de locuções conjuntivas com ideia de finalidade. Agora as orações adjetivas. Aqui a minha preocupação não é tanto com o valor semântico, mas com uma ideia expressa por uma oração que pode ou não ter vírgula. Existem apenas 2 tipos de orações subordinadas adjetivas. As explicativas são aquelas que têm vírgula. Pode ser também travessão ou parênteses, tá? Em alguns casos. Elas acrescentam uma informação ou realçam um detalhe sobre um termo antecedente
que já se encontra suficientemente definido. Eu não estou acrescentando nada. Eu estou apenas generalizando aquilo que eu falei. Olha a frase. O homem, vírgula, que eu considerava racional, vírgula, destruiu o planeta. Então, o comentário entre vírgulas, que eu considerava racional, é apenas um detalhe, um acréscimo que eu faço sobre esse homem. Mas eu estou generalizando, estou falando de todos os homens. O homem, o ser humano, a humanidade, que eu considerava racional, destruiu o planeta. Eu estou generalizando, falando de todos os homens, porque tem vírgula. Se tem vírgula, essa oração é explicativa. Ele está explicando. Então, são todos os homens, é algo geral. As restritivas são o segundo tipo, não tem vírgula. Ou travessão, ou parênteses, né? Se não tem vírgula, elas restringem ou especificam o sentido do termo ao que se refere. Individualizando. Então, é uma particularização. Quando eu pego aquela mesma frase e tiro a vírgula, o homem que eu considerava racional destruiu o planeta. Eu não estou mais falando de todos os homens. É um homem específico. É aquele homem ali, ó. Aquele homem que eu considerava racional. Eu considerava aquela pessoa racional, mas ela acabou destruindo o planeta com suas medidas que destroem o ambiente, que destroem o meio em que vivemos. Então você fala assim, os alunos que chegaram atrasados não poderão entrar, sem vírgula. Os alunos que chegaram atrasados não poderão entrar, sem vírgula. Eu estou me referindo apenas a alguns alunos, aqueles que chegaram atrasados. Existem alunos, olha o pressuposto aí, existem alunos, eu consigo pressupor, que não chegaram atrasados e que eles puderam entrar. Mas se eu uso vírgula, os alunos, vírgula, que chegaram atrasados, vírgula, não poderão entrar. Eu estou generalizando. Quantos alunos chegaram atrasados? Então, todos. Os alunos, todos os alunos, esses que chegaram atrasados, né, vírgula, que chegaram atrasados, vírgula, não poderão entrar. Então, estou generalizando. Isso é importante, principalmente se tratando de UERJ. Beleza? Então, nós ficamos por aqui com a nossa aula de período composto por subordinação. Uma aula um pouco longa, falando um pouco de questões mais teóricas, mas igualmente importantes, assim como outras matérias. Tá bom? Um beijo para vocês, até a nossa próxima aula. Bons estudos. Valeu, tchau!